Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu sou o missionário Roberto. A minha missão, o meu chamado é gritar e anunciar, ser uma voz a essa geração. A minha missão também não é agradar homens, é agradar Cristo Jesus. Fala assim, Mateus 10 ali: aquele que der testemunho de mim, eu darei dele testemunho diante do meu Pai que está na glória. Seja louvado o Senhor. O tema dessa pregação aqui que eu quero refletir: Cristo profetiza: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Mateus 16 ali em diante, o Lucas 9, o Marcos 8, nós temos essa teofania, essa revelação. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O que você ligar aqui nessa terra será ligado no céu. O que você desligar aqui nessa terra será desligado no céu. Por quê isso acontece? Como vai dizer Efésios 1, 9 e 10. A gente entender o que é uma ligação. Olha só que interessante. Efésios 1. Ele nos manifestou o mistério, desígnio de sua vontade, que em sua benevolência fomos desde sempre, para realizar na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. A igreja que Cristo fundou tem comunhão com a igreja celestial. O que ligar aqui nessa igreja material será ligado com a igreja celestial. Porque Cristo é a cabeça, Colossenses 1,18 e Efésios 1,22. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sua igreja, que ele fundou. E deu o pastoreio a quem? A Pedro, João 21, do 15 ao 17. Para pastorear, para ligar as coisas que estão na terra, para ligar que estão no céu. E as coisas que estão no céu será ligado aqui na terra. Por isso que ele declarou: sobre ti, Pedro, farei minha igreja, eu te darei a chave do reino do céu. Porque ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, para ligar o visível com o invisível, o invisível com o invisível. Só que interessante. Vou até arriscar essa passagem aqui, que é muito interessante. Por isso que Pedro tem esse acesso. O Papa tem esse acesso de ligar. Porque ele tem o pastoreio. O pastoreio foi dado a ele. Mas ele quem? Martinho Lutero, João Calvino? Não. A essas seitas, a essas igrejas? Não. Foi para uma só igreja que Cristo fundou, uma instituição só, que tem comunhão com o celestial comunhão com a instituição aqui na terra, que é a igreja. Porque ele constituiu primeiramente os apóstolos em Coríntios 12, 28. Constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só que interessante. João 21, do 15 até o 17, muitos estudantes teólogos renega isso. O pastoreio foi dado aqui. João 21, do 15. Tendo ele comido, Jesus perguntou: Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. Terceira vez agora. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? Se respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então Martinho Lutero, apacenta essas igrejas, apacenta meus cordeiros. Oh, igreja fulano, igreja ABC, apacenta meus cordeiros. Oh, Martinho Lutero, João Calvino, apacenta-me. Não, meu irmão, só foi para Pedro. Ali tinha os 12. Poderia ter dado o pastoreio para 12. Se desse o pastoreio para 12, ia ter essa bagunça que tem hoje em dia.
Não, meu irmão, só Deus só para um. O pastoreio é só para uma pessoa. Só uma pessoa que liga e desliga as coisas que estão aqui na terra, visível, e as coisas que estão invisíveis na glória, o celestial. Porque Cristo é o centro, é a cabeça. Nós somos o corpo místico da igreja. Então, assim, tendo ele comido, Jesus perguntou, ô Martinho Lutero, ou igreja ABC, apacenta minhas igrejas, igreja fulano, apacenta meu cordeiro, igreja fulano, ciclano, apacenta as minhas ovelhas? Não, meu irmão. Não existe isso. Não existe essa analogia, porque o pastoreio, a revelação poderia ter dado para os 12, não, deu só para um, porque Mateus 16, a revelação só para um só, meu irmão. Quem exprimiu a fé foi só um, meu irmão. Os outros ficou em dúvida, um diz que tu é Elias, um diz que é um profeta que ressuscitou, um diz que é João Batista. Ó, 13, ó. 16, 13, ó. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, não dizei do povo, quem és o filho do homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros, um dos profetas. Disse Jesus, e vós que dizeis que eu sou? Jesus faz essa pergunta hoje a cada um de nós também. As pessoas têm essa dúvida. Igreja A, B, C, C, D, E, F, G, H, tem essa dúvida. O mesmo pensamento que os povos tinham naquela época, essas igrejas que tem hoje em dia. Há uns que diz que foi Pedro que deu o pastoreio, Pedro que edificou a igreja, não. Foi Martinho Lutero, foi Ciclano, foi fulano, foi etc. Não, meu irmão. Simão Pedro respondeu, 16. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Isso eu posso ter certeza. Essas igrejas fundadas por homens foi revelação não de Jesus Cristo, não de Deus, foi revelação de homens. Um espírito imundo, que o Satanás ele quer imitar a igreja de Cristo, como diz Apocalipse 16, 13. Ele quer imitar simplesmente a Trindade. E muito mais. Foi o próprio Deus que revelou isso a Pedro. Não foi homens, meu irmão, não foi homens de carne e sangue, não. Foi o próprio Deus vivo. E Jesus exprime a fé. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Por isso que tem acesso aqui as coisas terrenas, liga lá na glória aqui, e se ele desligar aqui, será desligado lá. Martinho Lutero, ele foi desligado do seu ministério. Se foi desligado aqui nessa terra, então ele foi desligado lá na glória, porque o Papa tem esse poder, por mais corrupto que seja. Sabia disso? Que ele tem a chave na mão. E a igreja também não tem culpa dos seus papas corruptos, porque a igreja é santa, é repreensível, sem qualquer defeito, como vai dizer Efésios, vai mostrar para nós isso, que a igreja é santa, que são corruptos, que são falhas, são servos, porque a igreja é santa e pecadora ao mesmo tempo, por causa dos pecadores que estão nela, que somos nós, meu, que estão pregando outro evangelho, o evangelho de fábula, o evangelho de novidade, saindo da tradição do magistério, que vai dizer aqui, Efésios 5, 22, a mulheres seja submissa ao seu marido como Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. É só que interessante. Se Cristo é a cabeça, o chefe da igreja, então nós temos que seguir isso, meu irmão. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também seja em tudo as mulheres a seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, onde? Lá na cruz nasceu a igreja. Para santificá-la, para purificá-la pela água do batismo. Morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo e ressuscitou em batismo em Cristo. Morreu no batismo de Cristo e ressuscitou em Cristo. Fomos mortos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Santificá-la para purificá-la pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. As portas do inferno quer prevalecer, as portas do inferno quer trazer heresia, as portas do inferno quer falar que Pedro não foi papa, as portas do inferno quer falar que Cristo não fundou igreja, as portas do inferno quer fundar outra igreja, a porta do inferno quer fundar outra doutrina, que é a doutrina contrária, como vai dizer em Gálatas 7, e estão perturbando o evangelho, estão pregando outro evangelho, diferente que nós anunciamos.
um pastoreio sem apostolado, um pastoreio sem sucessão, sem envio. É essa atualidade hoje que nós vemos. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Que você possa meditar Mateus 10, 2, 4, que foi enviado, foi os 12. Marcos 3, 3, 19, foi enviado, foi os 12. Atos dos Apóstolos 1, 2. Quem ele for escolhido, quem ele escolheu, quem eles ensinou, ele ensinou. Ficou 40 dias ensinando depois da sua ressurreição. Para nós ir anunciar a palavra corretamente. Do jeito certo, da maneira certa, com pastoreio. Porque o que ligar aqui vai ser ligado lá, o que desligar aqui vai ser desligado lá, meu irmão. Só quem pode ligar é quem ele enviou, que é o pastoreio, quem ele deu, pastoreia minhas ovelhas, pastoreia meu cordeiro, pastoreia a minha ovelha, que é Pedro. A pedra na terra. E a pedra visível é Pedro, a pedra invisível é Cristo. A igreja invisível está em comunhão com a invisível. A invisível, quem é o pastoreio, é Cristo. A visível é Pedro, que liga aqui, liga na glória. O que desliga aqui, desliga lá na glória. Por causa de Cristo, Cristo é a cabeça, é o centro, central. Glória a Deus, aleluia. E Cristo só tem uma noiva. Glória a Deus.